meu baú mnemônico, meu arquivo. Essa facilidade decorre de uma convivência que existiu. Quanto mais ela tiver ocorrido, mais intensa essa facilidade. E o Livro dos Espíritos, numa parte comenta da questão da loucura, diz que quanto mais dura a condição dessa limitação do corpo que esse espírito está durante o estágio dele aqui encarnado, mais tempo vai durar o opresso, o constrangimento após a morte. Porque o espírito, quando se aparta daquele corpo de carne, que então vai para a decomposição, ele vai ressumar e se ressentir por um período que varia da ligação, dessa impressão do fio, laço, da união de um com o outro. Isso significa que quanto mais tempo se dá uma interação com uma realidade, com alguém, mais isso vai ter uma repercussão facilitada em mim. E no caso de ser uma condição de afetação, de sombra, isso vai conseguir uma ampliação, uma facilidade para compulsar conteúdo e recurso em mim. No domínio da mediunidade, André Luiz vai dizer no capítulo 23, que fala da fascinação, de uma senhora que estava sob o açoite invisível de um acompliciado em infelicidade desdita, onde ambos descambaram para uma condição de brutalidade no pregresso, em que ele, para atender a ela, que recusava um relacionamento com ele, planejou a morte dos pais dela, por algo que ele sabia que queria, e para atendê-la desse desejo, ele organizou e levou a termo isso, ou seja, ambos entrelaçados nesse ardil. E com isso criou aperfeiçoamento de afinidade ali entre ambos. E algo que fez com que, ao se manifestar esse espírito através dela, ele manobrou de tal forma o subconsciencial codificado que ela trazia, que se expressava na linguagem que vivia na época de então, quando aconteceu esse crime nefando. Ele tinha interesse de abatê-la, humilhá-la, e
a um ponto que poderia ter levado ela à licantropia, que é uma monoideia onde o doente pensa ter sido passado da condição do que era para um lobo ou outro animal de selva. Essa impressão fixa que adentra o enfermo o leva a acabar tendo um comportamento similar a um lobo, a um cachorro, a um macaco, aquele que ele acredita que foi feito essa manipulação sobre ele, devido à tigrina perversidade do que atua sobre ele e consegue a conexão por serem devedores comuns no progresso. E essa situação de assimilação de uma realidade em que imprime uma condição ao outro, que raia a realidade do vampirismo, que é algo que pulula nessa condição de débito conjunto, até porque isso vara Eva, está triste caso no hospício e manicômio, onde aquele enfermo ali, sobre acirrada, intensiva hipnose, passa a mimetizar, imitar trejeito, costume, forma de se movimentar, ação de diverso vertebrado, que no caso aqui citado seja o lobo, o macaco, um cachorro, um mamífero, quando se pega uma cobra, réptil, mas aí inclui dentro de vertebrado. E isso é uma experiência onde aquele que é adversário, que persegue esse espírito dela, encarnado hoje, manobra e como que usa ela como uma gelatina que uma criança usa para poder brincar, numa situação patológica e de difícil asserção, abordagem. E o Cristo dizia, porque sabia tanto disso, que não se deve arrancar o joio a queima-roupa, porque corre o risco de arrancar o trigo junto. É preciso analisar até que ponto existe a ligação, entranhamento um com o outro, só lá dentro, para que não se venha a, na abordagem um, prejudicar, esmagar o outro. E essa questão passa pela importância de oferecer um verbo, uma palavra, uma vibração crística para auxiliar o outro nessa situação. Até porque estamos aqui numa condição onde quem está aqui tem
algo a resolver, uma dívida a liquidar. Varia na realidade de cada qual, mas estamos nessa condição aqui, onde todos vamos em busca de resolver isso para uma instância liberativa, para sair daqui pelo menos acompliciado do que entramos. E nessa luta asfixiante, desesperada que existe entre os dois, o verdugo começou a esbravejar numa algaravia em que derramava de dentro dele um ódio incontido, uma ira. E quando se vai analisar a situação deste ex, é preciso ter cautela para não conferir maior relevo, saliência, assunto. Até quando eu vou comentar algo, algum incidente, é preciso ter cautela com a minha língua, com aquilo que eu emito em termos de palavra, em termos de ponderação. Porque conforme eu coloco, dada a situação que me contragostou, eu posso dar vulto e força para uma energia que obstrui, que anuvia, que paralisa socorro. E eu preciso ter a maior cautela por isso, porque eu falo muito. E se eu não tomo cuidado, eu acabo que em algo que eu coloco, em algo que é acentuado por mim, pode ser que eu dê força e vulto para uma situação em vez de ajudar a resolver. Para mim, sua tagarela é algo que é um cuidado que eu preciso ter constante. Mas ele procurou tirar o código, o enigma da situação que acontecia e voltou há pouco mais de um milênio pregresso. E houve um limite para analisar, para fazer uma pormenorização da situação. Porque a volta à tela terrificante que foi deixada naquela ampulheta do momento, ao longe no tempo, se eu pego aquilo em detalhe, isso em vez de edificar, vai constranger, atormentar. Daí precisa ter uma análise propícia que consegue fermentar o que precisa, assimilar o que é necessário, fazer a ventilação, o aprendizado respectivo, a meditação que precisa naquilo e deixar o resto para lá. Haja visto que é um túmulo de chama, lama, nada egita da retaguarda. E aqui foi um caso de xenoglosia, onde, pelo tipo de sintonia e de passividade, houve algo que
extravasou e que estabeleceu um comando, um império sobre a vontade dela. E como esse espírito que assediava o obsessor ainda estava naquela condição de vida, de rotina daquela época, ele extravasava no termo que usava então. E aí que vai ser aclarado que é uma questão de sintonia, onde a afinidade e convivência intensifica. E quanto mais tiver passividade, auxilia para que isso exacerbe. E quando se fala em capacidade receptiva mediúnica, isso vai auxiliar. Até porque um obsessor, ele pode usar a minha capacidade receptiva mediúnica facilitado pela convivência e aproximação de pendor, afinidade que há. Onde há uso do instinto, da energia do impulso automático, dessa vibração, dessa energia subconsciencial, do desencarnado sobre ela, devido a quem cada qual animou ser afim naquela época. Isto é, se não tivesse havido a interação entre os dois lá atrás, que levou um crime em conjunto, porque foi um tempo em que arquitetou, que pensou, elaborou, urdiu aquela iniciativa, levou a fluxo. E para isso havia uma similitude de desejo entre os dois, de objetivo, de predisposição, de pendor. E de abertura. Vontade naquilo. Não fosse isso, não seria possível esse reencontro onde ele consegue fazer a manobra da energia dela como conseguiu e levar ela por pouco a uma licantropia, que só foi brecada pela ação do benfeitor ali, que ministrava paz, pela prece ambiente, que foi recolhido para a situação. Por isso que vai dizer que é um fenômeno comparado ao fluxo de água. Você tem aquela na superfície que auxilia para a grama crescer, mas somente aquela água que está no subterrâneo, na profundeza, miolo lá dentro dessa plataforma, que entesoura, encerra a preciosidade instruída ou inculta da titânica energia, força
que pede vir a fluxo latente e que pode ser utilizada quando ela é manejada. E isso era uma união, uma fusão hipnótica, magnética que acontecia ali entre os dois. Mesmo separados. E por isso que a ação no bem fortalece, aperfeiçoa a minha individualidade, porque quando eu enveredo pela sombra, eu me misturo numa hipnose com aquele que se afina comigo, que mesmo que consiga separar, aquilo reverbera essa onda torturada. E por isso, mesmo depois de ter sido separado, de alguma sorte, a enferma emitia live dizendo que estava à frente de um estrangulador que estava no asfixiamento dela. E vai dizer que existe aí uma alucinação, que é característica dessa condição, até o tipo e a reverberação dela, impacta a viabilidade, que uma ação de melhoria moral permitiria a ela não ceder a energia nesse escuro, mas é que ela estava levada por algo que ainda reverberava do ontem e que a somava. Haja visto que um e outro estavam numa próxima, estreita conexão, ligação telepática, numa ação e reação psíquica, um sobre o outro, entre perseguidor e perseguido, que raia uma vibração antagônica, onde ocorre o furto psíquico, nesse moloco de uma paixão desvairada, que intensificou e desvairou, transtornou essa alucinação.